Olá, estamos aqui de volta para mais um estudo do Livro dos Espíritos, agora no livro 2, capítulo 1 dos Espíritos, e nós vamos estar vendo hoje das questões 96 a 113, onde nós vamos falar sobre as diferentes ordens de espíritos e escala espírita. Vamos então nos preparando para o nosso estudo, fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, que possamos aproveitar tudo o que Kardec nos trouxe para abrir horizontes, para podermos enxergar a vida sob outra ótica, outro prisma, podermos resolver nossos problemas de uma forma mais de acordo com a lei de Deus. Que assim seja. Vamos lá, então, para mais esses estudos. Ressaltando que é muito importante nós compreendermos essa escala e esses ensinamentos no que diz respeito a esses itens. Por quê? Quando nós observamos o planeta Terra, nós vemos que existe uma diferença bastante acentuada entre os espíritos que vivem aqui. Infelizmente, eu tenho coro aqui de fundo, minha cadela late demais e não tem como. Então, é a Jade que está colaborando com os estudos. Mas continuando, então no planeta Terra existe uma infinidade de graus evolutivos. Agora imaginem no orbe, no mundo inteiro, no universo. Nós vimos que Deus sempre criou. Então, existem espíritos que já foram criados há muito tempo. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele fala que Jesus, os planetas que Jesus evoluiu já nem existem mais. Por quê? O que ele quis dizer com isso? Que Jesus foi criado muito antes de nós. Daí o grau evolutivo dele ser avançado. Então, e nós sabemos também que os espíritos, eles progridem. Eles são criados simples e ignorantes e vão progredindo e se melhorando. Então, a escala espírita é uma forma de nós percebermos o grau em que nós estamos e percebermos o grau que o outro espírito está. E o que isso é importante? Isso é muito importante nas comunicações, porque às vezes nós podemos ser enganados. Jesus já falava que poderia haver, que haveria, né, falsos cristos e falsos profetas. E se nós não tomarmos conhecimento da escala espírita, dessa variedade de graus, é muito difícil de nós percebermos o espírito que está se comunicando conosco. Então, é bastante importante essa parte do estudo e bastante interessante também. Questão 96. São iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? São de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. E Kardec, ele vai fazer uma divisão, e ele fala assim, que essa divisão, ela pode ser feita de várias formas.
ele optou por uma divisão que vão ser de 3 ordens, e dentro dessas ordens, várias classes, aí dependendo da ordem, que a gente vai estar vendo mais para frente. Então, conforme o grau evolutivo do espírito, ele vai estar em uma determinada ordem. As ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? São ilimitadas em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a 3 principais. Então, essa foi a forma didática que Kardec encontrou. Mas se algum outro estudioso dividir de uma outra forma, não tem problema. Na primeira, colocar-se-ão os que atingiram a perfeição máxima, os espíritos puros. Formam a segunda os que chegaram ao meio da escala, os espíritos bons. O desejo do bem é o que neles predomina. Pertencerão à terceira os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos. Aonde nós estamos, nós ainda pertencemos a esta ordem, a ordem dos espíritos imperfeitos. A ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que lhes retardam o progresso, eis o que os caracteriza. Então, Kardec faz essa primeira pincelada, mas ele vai daqui para frente esmiuçar esse conceito. Ele vai explicar ordem por ordem, classe por classe, e nós vamos mostrar também um esqueminha para facilitar a compreensão. Os espíritos da segunda ordem, que desejam apenas o bem, têm o poder de praticá-lo? Então, nós vimos na pergunta passada, né, que os espíritos da segunda ordem, há o predomínio do bem. Cada um deles dispõe desse poder de acordo com o grau de perfeição a que chegou. Assim, uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Todos, porém, ainda têm que sofrer provas. Então, ele está falando que dentro dessa ordem existe uma divisão, que tem alguns que têm mais conhecimento do que a bondade no coração. Eles evoluíram mais a parte da ciência, mas ainda precisam evoluir a parte da bondade, a parte dos sentimentos. E que esses espíritos, eles ainda têm que sofrer provas. Isso que também é importante. Se eles têm que sofrer provas, o que acontece? Isso significa que eles ainda precisam reencarnar, porque é só enquanto encarnado que nós podemos passar pelas provas. Nós aprendemos também no plano espiritual, mas as provas nós passamos só na reencarnação. Então, o que acontece? Como que nós podemos entender essas provas? Quando nós vamos fazer um paralelo com a escola, quando nós vamos às aulas todos os dias, a professora vai ensinando a matéria, vai apresentando novos conceitos e chega num determinado momento que a professora fala: amanhã, ou sei lá, marca um dia, teremos prova. E o que é isso?
nós temos que mostrar para a professora que nós aprendemos aqueles conceitos. Mesma coisa na vida. Em determinados momentos da nossa vida, nós temos que mostrar que nós aprendemos. Então, nós passamos por situações onde nós vamos ter que colocar o nosso conhecimento, o nosso aprendizado para resolver essa situação. E dessa forma, conforme nós vamos vencendo as provas, nós vamos evoluindo espiritualmente. Os da terceira ordem são todos essencialmente maus? Não. Uns há que não fazem nem o mal nem o bem. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando se lhes depara ocasião de praticá-lo. Há também os levianos ou estouvados, mais perturbadores do que malignos, que se comprazem antes na malícia do que na malvadez, e cujo prazer consiste em mistificar e causar pequenas contrariedades de que se riem. Então, não existe apenas espíritos maus na terceira ordem. Como nós vimos atrás, né, na questão 96, há o predomínio do mal nessa ordem. Existem, então, espíritos que são voltados ao mal, mas não são todos. E aí, aquele que não é voltado ao mal, ele é indiferente, ele não faz nem o bem e nem o mal. Então, agora vamos à escala espírita propriamente dita. E Kardec, então, fala que a classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão de despojar-se. Então, para fazer essa escala espírita, Kardec se baseia o quê? No sentimento, na moralidade. O espírito ele evolui conforme ele vai se tornando mais a sua moralidade se torna mais avançada. E o que tem a ver a moralidade? Como que eu faço isso? A moralidade está intimamente ligada ao cumprimento da lei de Deus. Conforme nós vamos aprendendo a aplicar a lei de Deus na nossa vida, nós vamos evoluindo. Isso se dá paulatinamente, encarnação a encarnação, a evolução não dá saltos. Então, nós vamos aprendendo passo a passo, vamos aplicando esse conhecimento na nossa vida, vamos aprendendo a lidar com as emoções, aprendendo a lidar com as nossas paixões, com os nossos vícios, os nossos defeitos, aprendendo a superá-los. Então, conforme nós vamos superando os vícios, vencendo os nossos defeitos, aprendendo a aplicar a lei de Deus na nossa vida, nós vamos evoluindo e passando para classes acima, né? A cada classe paulatinamente. Apenas essa classificação, aliás, nada tem de absoluta, que nem nós falamos. Kardec utiliza essa nomenclatura, mas ele deixa claro que qualquer outra nomenclatura pode ser utilizada para montar uma escala espírita.
Apenas no seu conjunto, cada categoria apresenta caráter definido. De um grau a outro, a transição é insensível, e nos limites extremos os matizes se apagam, como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris, ou também como nos diferentes períodos da vida do homem. Então, não existe um limite claro entre uma classe e outra, elas acabam entrando uma na outra, né? Começa uma determinada classe, você vai, não tem assim uma barreira. Até aqui é essa classe, daqui para cá é aquela. E mesmo porque ele vai falar também que os espíritos podem ter, a gente pode analisar os comportamentos e acabar colocando esse espírito em duas, às vezes, classes, e na terceira ordem. Vocês vão ver por quê. Podem, pois, formar-se maior ou menor número de classes conforme o ponto de vista de onde se considere a questão. Façamos ainda uma consideração que se não deve jamais perder de vista, a de que entre os espíritos, do mesmo modo que entre os homens, há os muito ignorantes, de maneira que nunca serão demais as cautelas que se tomem contra a tendência a crer que, por serem espíritos, todos devam saber tudo. Então, o que o Kardec está deixando claro aqui? Não é porque o ser desencarnou que ele se torna puro, que ele se torna inteligente, que ele se torna sábio. Então, os desencarnados, eles continuam no mesmo grau evolutivo que eles tinham como encarnados. Se nós temos espíritos que estão sempre sendo criados, isso quer dizer o quê? Que existem espíritos que são muito ignorantes, que estão lá no início da sua encarnação, do seu processo evolutivo. Então, esse espírito, na hora que ele desencarna, ele não vai saber responder questões de um conhecimento científico superior, porque ele não viveu isso. Vamos imaginar os homens da época das cavernas, que não compreendiam nem os efeitos da natureza. Quando eles desencarnavam, eles poderiam responder questões complexas sobre as leis da física, sobre os elementos químicos da natureza? Não, porque eles nunca tinham estudado, nunca foram numa escola, não existia escola nessa época. Essa época eles se preocupavam em caçar, em morar, em procriar. Deu para compreender? Então, conforme o ser vai evoluindo como encarnado, aí quando ele desencarna, ele permanece evoluído. Uma coisa também importante é que a gente nunca regride. Tudo aquilo que nós adquirimos em termos de habilidade, de conhecimento científico, nós não perdemos. Tudo que nós vamos aprendendo durante a encarnação, nós não esquecemos. Fala assim, o esquecimento do passado, mas porque fica dormente aquele conhecimento em algumas encarnações. Nós não perdemos nada do que foi adquirido. Então, um ser que está lá no início da encarnação, bem ignorante ainda, ele desencarna, ele continua daquela forma. Nós que já galgamos aí várias existências, adquirimos uma série de conhecimentos, tanto na ciência como na forma de conviver, como no,
nos nossos sentimentos. Quando nós desencarnamos, nós vamos continuar nesse mesmo nível. Nós não vamos nos tornar sábios, nós não vamos nos tornar capazes de responder todas as questões feitas se nós não adquirimos aquele conhecimento ainda. Acho que ficou claro, né? Então, um esqueminha para nós compreendermos aquilo que Kardec disse. Então, existem 3 ordens. A terceira ordem estão os espíritos imperfeitos. Essa terceira ordem ela é dividida em 5 classes, que nós vamos estar estudando agora. A segunda ordem são dos bons espíritos. E essa ordem é dividida em 4 classes, que também vai ser estudada. E a primeira ordem é dos espíritos puros ou perfeitos. E aí Kardec não divide essa ordem, existe apenas uma classe. E aqui eu quero abrir um parênteses. Por quê? Nós sabemos que o progresso não cessa jamais. Isso é dito no Livro dos Espíritos, mais para frente nós vamos ter essa questão. Nós nunca paramos de aprender, nunca paramos de evoluir. Se nós nunca paramos de aprender, provavelmente essa classe, essa primeira ordem, essa ordem dos espíritos puros, também existem vários graus evolutivos. Mas como nós ainda temos dificuldade de compreensão e às vezes até difícil nós compreendermos essa segunda ordem, que é um pouco mais perto de nós, imagine se Kardec fosse dividir essa primeira ordem. Então, seria uma coisa inútil para nós, porque nós não compreenderíamos. Mas os espíritos já trouxeram a informação para a gente que existem graus evolutivos, sim, nessa primeira ordem. E eles falam assim, que Jesus é o governador do nosso planeta. Mas existe um governador do sistema solar. Existe um governador da galáxia. Então, se Jesus é governador da Terra e se existe um governador do sistema solar, então este governador do sistema solar, ele vai estar num grau evolutivo superior ao grau evolutivo de Jesus. Existindo um governador da nossa galáxia, da Via Láctea, então esse governador vai estar num grau evolutivo acima do governador do sistema solar. Então, nós hoje sabemos, através da informação dos espíritos, que existe esses graus e que não cessa nunca. Isso é o que a gente pode hoje estar trazendo, né? Então, essa terceira ordem, existe nela a predominância da matéria sobre o espírito e a propensão ao mal. Então, nós ainda estamos mais ligados ao início da nossa evolução e ainda temos muito a aprender, muito a evoluir. Na segunda ordem, já existe a predominância do espírito sobre a matéria e o desejo do bem. E a primeira ordem são os espíritos que atingiram a perfeição. Então, aqui a escala espírita. Então, são as 3 ordens, né? A terceira ordem, que é dividida em 5 classes. Então, a 10ª classe dos espíritos impuros,
a 9ª classe dos espíritos levianos, a 8ª classe dos espíritos pseudo-sábios, a 7ª classe dos espíritos neutros, 6ª classe dos espíritos perturbadores. Aí nós temos a 2ª ordem, que são dos bons espíritos, divididos em 4 classes. A 5ª classe dos espíritos benevolentes, 4ª classe dos espíritos prudentes, sábios, 3ª classe dos espíritos de sabedoria, 2ª classe dos espíritos superiores. E a 1ª ordem, que são dos espíritos puros, que Kardec traz apenas uma classe de espíritos puros. Então vamos esmiuçar isso daí, vamos detalhar essas classes e ordens. Então vamos começar de baixo para cima, da última para a primeira, como nesse esqueminha mostrado há pouco. Então, a 3ª ordem dos espíritos imperfeitos. Os caracteres gerais dessa ordem: predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Então, a 10ª classe é a dos espíritos impuros. Então, o que caracteriza essa 10ª classe? Qual é o comportamento? Então, são espíritos inclinados ao mal, de que fazem objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Então, esses espíritos, a gente escuta falar, tal espírito se passou por Joana de Ângeles, um exemplo. Se passou, respondeu as questões e falou, ela chegou e se apresentou como Joana de Ângeles. Mas conforme ela foi dando as respostas, as pessoas foram percebendo que não batia o que ela falava com o comportamento de um espírito mais evoluído, e percebeu-se que não. Então, esses espíritos, eles não têm menor pudor, eles se passam pelos outros, eles respondem a todas as questões. Por isso que é muito complicado fazer sessão mediúnica para perguntar sobre a vida pessoal, porque muitas vezes quem acaba assumindo essa função é esse tipo de espírito. Então, eles respondem tudo, só que eles não têm conhecimento de nada. E muitas vezes eles usam as comunicações para insuflar discórdia, eles querem que vê o outro, o encarnado, se saindo mal na encarnação. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando fazemos sessão mediúnica, quando não temos a esperteza necessária para perceber os tipos de espíritos, porque eles enganam. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco que cederem às suas sugestões, a fim de induzi-los à perdição, satisfeitos com o conseguirem retardar-lhes o adiantamento, fazendo-os sucumbir nas provas porque passam. Então, como eles estão num grau evolutivo bem baixo, eles não querem que as outras pessoas melhorem. Eles querem que todos fiquem como eles. Então, eles induzem ao erro. Por isso que Kardec fala que nós não podemos acreditar em todos os espíritos. Temos que passar tudo o que nos é dito pelo crivo da razão. Kardec nos
fala isso com todas as letras e nós vamos estar estudando a questão que ele fala isso. Não acredite em tudo, passe pelo crivo da razão. Suas comunicações exprimem a baixeza de seus pendores e, se tentam iludir, falando com sensatez, não conseguem sustentar por muito tempo o papel e acabam sempre por se traírem. Então, eles falam sobre tudo, mas conforme vai se conversando com esse tipo de espírito, que ele vai fazendo as colocações, ele acaba sempre se traindo ou utilizando uma palavra inadequada, uma ideia que acaba deixando claro quem é aquele espírito. Fazem o mal por prazer e mais das vezes sem motivo e por ódio ao bem. Quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. E aí vocês vão se preocupar a respeito e falar: nossa, mas como? Será que eu vou me ligar a um espírito desse? Como me preservar disso? Nós vamos estar aprendendo. Kardec vai nos ensinar, não agora, um pouquinho para frente, o que nós devemos fazer para nos preservar, para não nos influenciar por esse tipo de espírito. Nona classe, espíritos levianos. Esses espíritos são ignorantes, travessos, irrefletidos e zombeteiros. Metem-se em tudo, a tudo respondem, sem se incomodarem com a verdade. Então, como nós falamos, para qualquer comunicação mediúnica, temos que passá-las pelo crivo da razão. Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de aborrecer, de induzir maliciosamente em erro por meio de mistificações e espertezas. Em suas comunicações com os homens, a linguagem de que se serve é, a miúde, espirituosa e faceta, mas quase sempre sem profundeza de ideias. Aproveitam-se das esquisitices e dos ridículos humanos e os apreciam mordazes e satíricos. Se tomam nomes supostos, é mais por malícia do que maldade. Então, eles se passam também por outros espíritos, por espíritos superiores, se fazem, né? Eles tentam passar, se fazer passar, mas por quê? Essa classe de espírito, diferente da outra, ela não é maldosa, ela faz tudo para se divertir. Então, eles causam balbúrdia, eles falam mentir, eles mentem e respondem a tudo porque eles se divertem com as nossas reações, eles se divertem quando nós temos medo, eles se divertem quando nós ficamos preocupados, eles se divertem pregando peças em nós. Oitava classe, os espíritos pseudo-sábios. Então, eles se julgam sábios, né? Então, eles dispõem de conhecimentos bastante amplos, porém, creem saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos sob diversos pontos de vista, a linguagem deles apresenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir com respeito às suas capacidades e luzes. Mas, em geral, isso não passa de reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas que nutriam na vida terrena.
é uma mistura de algumas verdades com erros mais absurdos, através dos quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação de que ainda não se puderam despir-se. Então, esses espíritos, eles pensam que eles sabem mais do que eles sabem. E também respondem a todas as questões como se eles tivessem conhecimento de tudo. Mas isso é uma coisa que eles acreditam que eles sabem. Então, eles respondem porque eles acreditam que eles estão falando uma coisa que é certa, mas que na verdade eles não adquiriram tanto conhecimento assim. E aí eu fico pensando em nós. Quando alguma pessoa se queixa de uma determinada doença, nós não temos medicina, mas como gostamos de receitar, como gostamos de dar conselhos, como gostamos de mostrar que nós conhecemos coisas, conceitos científicos até. Então, essa classe está muito próxima àquilo que nós costumamos fazer. Sétima classe, dos espíritos neutros. Nem bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Pendem tanto para um como para outro e não ultrapassam a condição comum da humanidade, quer no que concerne ao moral, quer no que toca à inteligência. Apegam-se às coisas desse mundo de cujas grosseiras alegrias sentem saudades. Então, também nós vemos esse tipo de comportamento bastante parecido com o que ainda somos aqui no planeta Terra, né? Muitos ainda têm muita dificuldade de fazer o bem, fazem alguma coisa, mas a maioria das vezes é indiferente, às vezes já não fazem o mal, mas o que caracteriza mais é não fazer nem o bem nem o mal, ser indiferente, ser mais voltado para si mesmo. E não tem tanto conhecimento científico, é o que nós vemos aqui como a grande maioria de nós, seres humanos aqui do planeta Terra. Sexta classe, dos espíritos batedores e perturbadores. E estes espíritos, propriamente falando, não formam uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Podem caber em todas as classes da terceira ordem. Então, por isso que eu falei que às vezes dá para classificar um espírito em duas classes, né? Porque essa sexta classe, ela cabe em todas as outras. Manifestam geralmente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas, movimento e deslocamento anormal de corpos sólidos, agitação do ar, etc. Afiguram-se mais do que outros presos à matéria. Então, esse tipo de espírito foi bastante útil no início das comunicações. Os espíritos superiores se utilizavam desses espíritos para os efeitos físicos, para chamar a atenção da humanidade, para que eles percebessem que existia algo além, uma inteligência por trás dos fenômenos. Então, os fenômenos físicos, eles não foram feitos, não eram causados propriamente pelos espíritos superiores, os espíritos superiores se utilizavam
dos espíritos dessa classe para fazer os fenômenos físicos, mas que quando vinha a parte de responder as perguntas, aí os espíritos superiores já assumiam o comando. Vamos então à segunda ordem, a ordem dos bons espíritos. E quais são os caracteres gerais dessa ordem, então? Predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados reúnem o saber, as qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupem, os traços da existência corporal, assim como na forma da linguagem, como nos hábitos, entre os quais se descobrem mesmo algumas de suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos. Então, são espíritos que já são mais evoluídos do que nós, já conseguiram desenvolver a parte do sentimento, então a bondade é maior do que a indiferença ou do que a maldade. Então, são espíritos que já são preocupados em fazer o bem. Esses espíritos, conforme nós vamos ver que eles evoluem, né? O Kardec traz 4 classes, e o início delas é a ciência, isso é, existe primeiro uma amplitude na inteligência, um desenvolvimento maior na parte da ciência, da inteligência, então são mais sábios do que a parte do sentimento, e aí essa parte do sentimento vai paulatinamente se desenvolvendo. Compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. O amor que os une lhes é fonte de inefável ventura, que não tem a perturbá-la nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das más paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos. Todos, entretanto, ainda têm que passar por provas até que atinjam a perfeição. Como espíritos, suscitam bons pensamentos, desviam os homens da senda do mal, protegem na vida os que lhes mostram dignos de proteção e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles a quem não é grato sofrê-la. Então, olha, aqui temos já uma pista a respeito dessa proteção em relação aos espíritos maus. Então, aqui, Kardec nos fala que esses espíritos, eles nos protegem, que aqueles que não merecem receber a influência dos espíritos imperfeitos, eles são protegidos pelos espíritos bons, esses espíritos que já avançaram no conhecimento e na ordem dos sentimentos. E esses espíritos, eles trabalham para o bem, eles procuram nos auxiliar, eles procuram nos inspirar, trazer bons pensamentos, eles estão o tempo todo trabalhando no bem.
Então, a quinta classe, os espíritos benévolos. A bondade é neles a qualidade dominante. Apraz-lhes prestar serviço aos homens e protegê-los. Limitados, porém, são os seus conhecimentos. Hão progredido mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Então, o que Kardec está falando? Que essa classe são espíritos que evoluíram bastante na área do sentimento, mas que ainda não evoluíram na área da ciência, do conhecimento. Então, eles auxiliam bastante, a bondade é uma característica predominante, mas que a atuação deles é limitada. Por quê? Porque eles não evoluíram ainda na área do conhecimento, da inteligência. Quarta classe, espíritos de ciência. Distingue-se pela amplitude de seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as de natureza científica, para as quais têm maior aptidão. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista da sua utilidade e jamais dominados por quaisquer paixões próprias dos espíritos imperfeitos. Então, esses, diferente da classe anterior, esses já são mais desenvolvidos na área da intelectualidade e menos desenvolvidos na área do sentimento. Não que eles não sejam desenvolvidos, eles são, mas a parte que sobressai das questões evolutivas é a parte intelectual. Então, ele ainda precisa trabalhar a área do sentimento. A terceira classe, espíritos de sabedoria. As qualidades morais da ordem mais elevada são os que os caracterizam, sem possuírem ilimitados conhecimentos. São dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e as coisas. Então, essa classe, ela já tem uma maior amplitude intelectual e da área do sentimento. Ele une as duas coisas. Então, ele já tem desenvolvido o intelecto e o sentimento. Ainda não tem conhecimento para falar sobre todas as coisas. Eles ainda têm um limite na área do conhecimento, mas eles já têm bastante conhecimento. Eles já têm uma evolução bem alta, esses espíritos. E aqui a última classe da segunda ordem, que é a classe dos espíritos superiores. Esses em si reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Da linguagem que emprega, só respira benevolência. É invariavelmente digna, elevada e muitas vezes sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem as mais justas noções sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido ao homem saber. Comunicam-se de bom grado com os que procuram de boa fé a verdade e cuja alma já está bastante desprendida nas ligações terrenas para compreendê-la. Afastam-se, porém, daqueles a quem só a curiosidade impele, ou que são desviados da prática do bem por influência da matéria. Então, esses espíritos, eles já têm um conhecimento intelectual, um desenvolvimento intelectual e um conhecimento maior do que os espíritos da classe anterior
e também são mais desenvolvidos na parte dos sentimentos. Então, aqui ele fala que ele só respira benevolência, linguagem elevada, linguagem sublime. Essa classe dos espíritos que auxiliaram Kardec na codificação. Então, São Luís é um desses espíritos que, quando Kardec precisava de alguma elucidação, ele recorria a São Luís. Então, quando nós pegamos o livro do o Evangelho segundo o Espiritismo, tem várias colocações, mesmo no livro dos Espíritos também, várias colocações. E onde fica muito patente é na Revista Espírita. São Luís sempre intervém e quando Kardec não entende alguma coisa, pede explicação, se remete a ele. Ele é um espírito, então, que já tem um amplo conhecimento e a parte do sentimento, da bondade, também bastante elevada. E a última ordem, que é a primeira, a última que é a primeira é boa, né? A primeira ordem, que é dos espíritos puros, que é a ordem mais elevada. Então, os caracteres gerais dessa ordem: nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Então, se nós vimos que na classe anterior os espíritos eram bem desenvolvidos moral e intelectualmente, essa ordem, então, existe uma evolução maior ainda. Eles têm um domínio grande da matéria, um domínio da inteligência, da área dos sentimentos. A matéria já não lhes causa nenhuma influência. Então, Kardec dividiu como classe única, e eu já coloquei para vocês que nós temos informações que nos leva a crer que essa classe ela é dividida assim, porque nós progredimos sempre, o progresso não para nunca. E Emmanuel nos fala, numa linguagem linda, que esse tipo de espírito dessa classe, eles têm uma comunhão que não dá para explicar com Deus. Eles estão tão intimamente ligados a Deus que é uma comunhão indescritível. Emmanuel usa essa palavra, uma comunhão indescritível com Deus. Os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, não tem mais que sofrer provas nem expiações, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Então, o que Kardec está querendo dizer? Que esse tipo de espírito não precisa mais reencarnar. Puxa, se ele não reencarna, o que ele faz então? São os governadores dos orbes, são os espíritos responsáveis por
cuidar de cada planetinha. Nós sabemos que existe uma infinidade de planetas. Cada um desses planetas tem um espírito responsável. Esse espírito responsável é o espírito da primeira ordem, dessa classe única. São os espíritos que já atingiram uma evolução enorme, já percorreram todas as classes e são capazes de co-criar em escala maior, serem responsáveis por orbes, por sistemas solares, por galáxias. Gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades nem às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é a da ociosidade monótona, a transcorrer em perpétua contemplação. Então, quem acha que os espíritos superiores ficam no céu tocando harpa, sinto decepcioná-los. Eles não ficam. Jesus nos traz a informação de que Deus não cessa de trabalhar. Nós vemos essa informação lá no Novo Testamento, nos Evangelhos. Meu Pai trabalha sempre e eu também trabalho, nos fala Jesus. Então, os espíritos desta ordem, eles têm a felicidade, mas eles não são ociosos. Eles trabalham sempre, assim como Deus também trabalha. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores, auxiliam-nos na obra de seu aperfeiçoamento e lhes designam as suas missões. Assistir os homens nas suas aflições, concitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os conservam distraídos da suprema felicidade, constitui para eles ocupação gratíssima. Então, esses espíritos se sentem felizes nos auxiliando a nossa evolução, nos dando bons conselhos, nos transmitindo força, coragem para o enfrentamento das dificuldades. E Jesus também nos fala aqui nos evangelhos que nesta vida teremos tribulações. Então, é uma consequência da encarnação no nosso planeta. Ter tribulação, ter preocupação, ter problema. Mas os espíritos da primeira ordem, eles estão sempre prontos a nos auxiliar, nos trazendo influxos de energia positiva, nos colocando, nos levando a ter coragem, ânimo para o enfrentamento dessas dificuldades, pois é através desse enfrentamento que nós vamos nos fortalecendo e progredindo espiritualmente. E temos então visto a escala espírita e que tenhamos a certeza, através desses ensinamentos de Kardec, que nós estamos sempre guardados, sempre existem espíritos preocupados com a nossa evolução, com o nosso progresso. Nada é o acaso, tudo que nos acontece é para o nosso progresso, é para a nossa melhoria. Nós necessitamos passar por essas várias experiências,
São elas que trazem o conhecimento, que trazem o desenvolvimento do intelecto e do sentimento. E tenhamos então isso em mente, meus amigos. Nunca estamos sós. Sempre temos o auxílio do plano espiritual. Que Jesus possa estar ao lado de cada um, auxiliando, inspirando, através de seus emissários de amor. Muita paz.